Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova da UMIF, segunda fase 2021, prova que ocorreu no dia 6/11 de 2021. Essa agora é a questão número 3, do nível 3. Antes de iniciar a questão, gostaria de agradecer o aluno Guilherme, que me enviou essa questão, e de acordo com a proposta dele, eu consegui interpretar desta forma que eu vou apresentar a partir de agora. A questão menciona o seguinte: inserir os números naturais de 1 a 9 sem repetir números dentro do tabuleiro 3×3. Então, como a gente tem o sistema de numeração decimal de 1 a 9, são 9 números, a gente pode realmente colocar todos esses 9 dentro do tabuleiro 3×3 e não vai ocorrer repetição. Ressaltando que a prova oficial vai ser publicada no site oficial da UBMEP, então logo. E a gente aqui não tem a redação precisa da questão, mas de acordo com a proposta do Guilherme e também de outros alunos que forneceram algumas informações adicionais, faremos dessa forma que eu interpretei. Espero que essa interpretação foi a mesma que está a prova oficial. Letra A. Qual a probabilidade do número da posição central do tabuleiro ser um número ímpar? Muito bem, é a questão. A letra A, que é a mais simples da questão, geralmente sempre é assim. A letra A, ela fornece uma condição tranquila para que todos possam resolver sem muita dificuldade. Essa aqui não é diferente. Por quê? Porque nós temos aqui o conjunto universo para esse número de possibilidades para o elemento central, são 9, que vai de 1 a 9. Então é o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Na verdade, aqui estamos diante do espaço amostral equiprovável. Qualquer um desses números podem ser colocados aqui como elemento central. Então, como a gente tem um espaço amostral equiprovável, queremos escolher aqui para esse número um número ímpar. Então, a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis sobre o total de casos, ou seja, o número de casos possíveis, já que o modelo é equiprovável. Espaço amostral sendo equiprovável, temos 9 possibilidades totais. Aqui pode aparecer o número 1, pode aparecer o número 2, pode aparecer o número 4, 7, enfim, são 9 possibilidades. Só que eu quero que seja um número ímpar. Portanto, eu vou ter 5 números ímpares. Essa, portanto, é a solução para a letra A. Ok? Muito bem. Para a letra B, a pergunta é: qual a probabilidade para que se tenha uma coluna só com números pares? Não tem como você ter duas colunas com números pares. Por quê? Porque a quantidade de números pares de 1 a 9 são, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, esse é o espaço amostral. Quantidade de números pares, 1, 2, 3, 4 apenas. Então, eu não consigo ter duas colunas com todos eles pares. Eu só preciso de uma coluna. Na verdade, eu só posso ter uma coluna. Só que aqui ele não menciona qual é a coluna. Portanto, a gente pode separar em 3 casos e esses 3 casos são iguais. Veja só, vamos pensar que a gente escolhesse a coluna número 2, ou seja, a segunda coluna. A gente vai resolver a probabilidade de aparecer apenas números pares aqui. A gente vai pensar o seguinte: se fosse para a segunda coluna, a probabilidade seria: quantos elementos eu posso inserir aqui? Ele tem que ser par. Eu tenho 4 números pares, então é 4, num total de 9. Fizemos para esse elemento. Só que tem que acontecer que este número tem que ser par e quando é e, é vezes. E esse segundo número também tem que ser par. Só que veja, o espaço amostral agora não serão 9 algarismos, porque eu já coloquei um algarismo aqui. Suponhamos que eu coloque aqui o número 4. Então, sobram aqui 8 números
e eu tenho que escolher ele sendo um número par. E aí eu vou ter 3 possibilidades, que eu já coloquei o primeiro par aqui em cima. Então são 3. E vezes, eu preciso que esse terceiro número também, dessa segunda coluna, seja um número par. Só que o espaço amostral agora será 7, porque eu já coloquei um número par aqui, um outro número par aqui, sobraram 7 algarismos para colocar aqui, mas ele tem que ser um número par. Já coloquei um aqui, um aqui. Sobram então 2 possibilidades. Será que esse é o resultado final para a nossa questão? Não, porque eu estou considerando só a segunda. Então eu tenho que, por exemplo, somar essa mesma probabilidade se eu escolhesse a primeira coluna para ocorrer que todos os elementos sejam pares. Mas, porque é ou, né? Ou acontece essa coluna ter todos os números pares, ou essa ter todos os números pares, ou a terceira. Portanto, eu vou pegar este número, esse resultado, e somar mais uma vez pela situação da coluna número 1 e pela coluna número 3. Ou seja, eu vou multiplicar por 3. Vou propor a solução auxiliar aqui, ou seja, uma solução alternativa, onde a gente, de forma rigorosa, utiliza aqui o e o ou. Fazendo aqui essa operação, veja só, uma forma bem interessante é você 3 vezes 3 é 9, simplifico com esse 9. 4 vezes 2 é 8, simplifica com esse 8. Portanto, essa probabilidade será igual a, em cima fica 1, embaixo fica 7. Também já é o nosso resultado definitivo. De forma rigorosa, se você também resolvesse essa questão utilizando o seguinte, será a probabilidade da primeira coluna ter números pares ou a probabilidade da segunda coluna ter apenas números pares ou a terceira coluna, a probabilidade da terceira coluna apresentar apenas números pares. Essa será a probabilidade total. Se eu tenho aqui um ou, significa que vai ser a probabilidade da primeira coluna ter números pares, ou seja, tem que acontecer do primeiro número ser par e, então vai ser os 4 nonos, e aí e o segundo número dessa primeira coluna também tem que ser um número par, por isso vai ser 3 oitavos, vezes 2 sétimos. E esse terceiro número da primeira coluna ser também dessa forma. Então fizemos essa probabilidade. Ou, e aí eu faço aqui mais. E essa probabilidade vai ser a mesma da anterior, porque eu vou escolher aqui qual número será par aqui. Então seriam 4 possibilidades num total de 9. O resultado é esse mesmo. Então 4 nonos vezes 3 oitavos vezes 2 sétimos. Ou a probabilidade da terceira coluna ter elementos apenas pares. Então, ou vai ser mais, e aí eu entro na seguinte situação. O primeiro elemento da terceira coluna tem que ser par, e o segundo tem que ser par, e. Então, seria o produto mesmo, 4 nonos vezes 3 oitavos vezes 2 sétimos. Perceba que esse resultado é exatamente igual a esse. Porque se a gente faz o resultado de forma individual, seria uma solução alternativa para a gente resolver essa questão. O 4 com o 2 aqui eu simplifico com 8. Então, 8 com 8. O 3 eu simplifico com o 9, vai ficar 3. Então, veja que para cada uma dessas probabilidades eu vou ter 1 sobre 3 vezes 7, 21. Mais, obviamente, essa vai ter também o mesmo resultado, 1 sobre 21. E essa também 1 sobre 21. Ou seja, 1 sobre 21 mais 1 sobre 21 mais 1 sobre 21, 3 sobre 21. E aí, simplificando por 3, fica, de fato, 1 sétimo. Tá aí, então, uma proposta alternativa de solução, que é bem parecida com o que a gente fez, porém dividindo realmente em casos, utilizando o rigor matemático. O ou, e dentro de cada probabilidade dessa, o e. O e vai ser produto.
Tranquilo? Para a letra C, a pergunta é: qual a probabilidade para que se tenha uma linha e uma coluna só com números ímpares? Então a gente pode pensar da seguinte forma: o espaço amostral será o mesmo, a questão ela depende do enunciado que já foi proposto, então de 1 até 9. Então, o meu espaço amostral tem 9 elementos. Muito bem. Vamos pensar em escolher, por exemplo, a segunda coluna e a terceira linha. Veja que nós temos aqui um elemento comum, que ele vai aparecer tanto na segunda coluna quanto na terceira linha. Só que a gente, usando o princípio fundamental da contagem, vamos escolher quais são essas possibilidades. Primeiro, eu posso escolher a primeira coluna com a primeira linha, a primeira coluna com a segunda linha, a primeira coluna com a terceira linha. 3 possibilidades. Posso escolher a segunda coluna com a primeira linha, segunda com segunda e segunda com terceira. Estou falando em colunas com linha. E, finalmente, a gente pode escolher também a terceira coluna com a primeira linha, a terceira coluna com a segunda linha, a terceira coluna com a terceira linha. Muito bem, são 9 possibilidades, ou seja, a gente escolhe a linha ou a coluna, a ordem não importa, são 3 possibilidades. Escolhi a linha onde a gente vai ter apenas números ímpares. 3 números ímpares serão colocados. E agora eu vou escolher a coluna. Pode ser, então, se eu escolher a primeira linha, eu tenho 3 opções para as colunas. Se eu escolher a segunda linha, eu continuo tendo 3. Por isso que o princípio fundamental da contagem pode ser aplicado. São 9 situações que a gente já mencionou aqui. Então a gente vai calcular a probabilidade que todos esses elementos sejam ímpares, e na verdade eu só tenho 5 elementos ímpares, então vai fechar toda essa configuração. E aí eu vou multiplicar por 9, porque o que vai acontecer? É a probabilidade, vamos pensar no primeiro caso, na primeira linha e na primeira coluna ter todos os elementos ímpares, ou a primeira linha e a segunda coluna ter todos os elementos ímpares, ou então vai ser uma soma de probabilidades que de forma interna a gente tem um produto, porque suponhamos que eu pegue essa configuração. Então aqui eu vou ter que ter na coluna todos os números ímpares e nessa terceira linha todos os ímpares. Então esse primeiro elemento tem que ser ímpar e esse elemento também tem que ser ímpar e quando é e, é vezes, quando é ou, é mais. Então a gente calcula a probabilidade pensando num único caso desse e depois multiplicando por 9. Então, para esse primeiro elemento, eu quero que ele seja um número ímpar. Então eu tenho 5 números ímpares num total de 9 casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Agora, então vezes, e esse segundo número que está aqui na segunda coluna, nessa posição central, também tem que ser um número ímpar, só que sobram 8 possibilidades. E aí sobram também 4 números ímpares, porque um eu já coloquei aqui nessa situação. Então já foram 2 números. Vamos para cá. Agora, e esse também tem que ser um número ímpar. Portanto, agora tem espaço amostral com 7 números e eu vou ter 3 números ímpares. Esse aqui também tem que ser ímpar. Então, então, vezes. O espaço amostral agora contém 6 números e eu só tenho agora 2 números ímpares. Por fim, eu vou ter 5 possibilidades para esse último e só sobrou um número ímpar. Então, ele já está definido uma possibilidade. Só que não é essa probabilidade a nossa resposta, porque nós fizemos só para esse caso, para essa configuração. Se existem 9 situações distintas, por exemplo, uma outra seria, vou até apagar aqui para que a gente entenda de fato, essa é uma. A outra, por exemplo, posso pensar nessa, vamos pensar na situação de segunda coluna e segunda linha. A segunda coluna e a segunda linha. Veja que nós teremos aqui os mesmos resultados, 5 nonos vezes 4 oitavos, porque
independente de onde eu começo, o produto comutativo vai ser sempre este. E aí eu vou somar esse produto com 9 parcelas. Então, a gente pode pegar todo esse produto e multiplicar por 9, que é uma soma de 9 parcelas iguais a essa. E esse é o resultado final para a probabilidade. Vamos simplificar o que a gente consegue. Por exemplo, esse 9 pode simplificar com esse 9, que aqui eu tenho o número 1. Então fica 1 aqui, 1 aqui. Vamos pensar no 5 também. O 5 por 5 dá 1, por 5 dá 1. Posso pensar em 3 vezes 2, 6. Aqui também fica 1, por 6, 1. O 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. Veja, em cima ficou só 1. Embaixo ficou 2 e 7. E aí a probabilidade vai ser 1, 2 vezes 7, 14. Esse, portanto, será o nosso resultado final para a questão. Ok? Ressaltando novamente, a gente precisa identificar a prova oficial. Estou até curioso de verificar essa questão para ver se tem na redação alguma situação que permita a gente concluir de outra forma. Espero que esse resultado seja de fato o que foi perguntado, se a gente realmente fez aqui a argumentação correta, colocando o enunciado de forma que foi cobrado na prova oficial, mas o ideal é que a gente aguarde realmente a prova oficial para que a gente faça essa comparação, ok? Agradecer mais uma vez o aluno Guilherme, que forneceu essa questão, inclusive até me mandou os desenhos para facilitar a interpretação, ok? E essa solução, essas resoluções pós-prova, eu acho que vale muito a pena, porque no meu entendimento como docente, a prova não acabou no dia 6 do 11. Eu acho que ainda existe uma continuidade. E nesse momento que a gente tem as propostas de solução, onde tem essas discussões, é aí que o crescimento acontece, né, da forma que o aprendizado de vocês realmente ele fica satisfatório quando você tem aí essas questões sendo resolvidas, aonde você errou, aonde você acertou ali, você conferindo os seus acertos. No meu entendimento, essa é a parte principal pós-prova. Ok? Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.